no final do século XXI, a Terra está enfrentando escassez de alimento, com a colheita em declínio e a ocorrência frequente de tempestade de poeira. O governo aboliu as forças armadas e nas escolas, testes padronizados são utilizados para determinar se uma criança seguirá para a universidade ou trabalhar como agricultor, a fim de combater a escassez de alimentos. Coop, um ex-piloto, é um desses agricultores, mas ainda sofre com pesadelo relacionado ao seu tempo de aviação, especialmente o dia em que quase caiu com seu jato. Sua esposa faleceu devido a um cisto cerebral que não foi diagnosticado, pois as máquinas de ressonância magnética não são mais produzidas. Agora, ele precisa cuidar de seus filhos, Muff e Tom, contando com a ajuda de seu avô Donald. Recentemente, Muff tem tido visita do que chama de fantasma em seu quarto. Livros estão caindo da prateleira e ela acredita que o fantasma está se comunicando com ela. No entanto, Coop aconselha a não acreditar em fantasma e utilizar a ciência para descobrir o que realmente está acontecendo. A partir daí, Muff resiste à posição dos livros que caem da prateleira para determinar se há algum padrão em código Morse. Em uma manhã, enquanto Coop está levando as crianças para a escola, eles precisam parar o caminhão devido a um pneu furado. Enquanto trabalham para trocá-lo, eles ficam surpresos ao avistarem um drone voando rapidamente acima deles. Desesperado para consegui-lo, Coop apressa a família de voltar para o caminhão e dirigir, mesmo com o pneu furado. Ele sai da estrada e atravessa o campo de cultivo, onde Coop entrega o volante para Tom para que ele possa pegar seu computador e tentar invadir o drone. Depois de uma perseguição longa, Tom é obrigado a parar o caminhão quando chega à beira de um penhasco alto. Por sorte, Coop conseguiu recuperar o controle do drone e fazê-lo retornar. Em seguida, ele desmonta o drone para poderem utilizar suas peças para conserto em casa. Um certo dia, enquanto a família está jogando beisebol, a sirene começa a soar rapidamente e o público percebe que uma grande tempestade de areia está se aproximando. Todos colocam suas máscaras e óculos protetores e dirigem para a areia, tomando cuidado para não atropelar os cidadãos que estão correndo em todas as direções. Quando chegam em casa, eles correm para fechar a janela dos quartos de Muff e Coop, surpresos ao notar que a areia deixou algum tipo de código no chão. Coop passa várias horas tentando decifrá-lo e percebe que não se trata de um fantasma, mas sim de uma estranha anomalia gravitacional. Não é Morse, mas sim binário, e Coop o traduz para revelar um conjunto de coordenadas. Imediatamente, Coop leva o caminhão até as coordenadas e avisa Muff que ela não pode ir, mas ela foge e entra no veículo sem que ele perceba. Ao cair da noite, ele chega em uma região desconhecida e Coop corta o cadeado do portão para entrar. De repente, uma lanterna se acende e uma voz ameaçadora diverte Coop antes de atingi-lo. Após alguns segundos, Coop acorda dentro de um edifício e é interrogado por Taz, um robô agente tático. Logo em seguida, a doutora Amélia entra na sala e Coop reconhece como filho do renomeado cientista. Amélia leva Coop até uma sala de conferência, onde seu pai, o professor Brand e Muff estão reunidos com algumas pessoas importantes. Após Coop explicar como chegar até ali, o grupo revela que são membros da NASA e mostra um painel revelando que estão construindo um verdadeiro foguete. Enquanto mostra o laboratório a Coop, Brand explica que ele sabe que a sociedade não apoia mais o financiamento da exploração espacial devido à escassez de alimento. No entanto, eles mudaram de direção e estão trabalhando para encontrar uma solução para a crise alimentar. Uma praga está destruindo as colheitas e consumindo o oxigênio da Terra, levando Brand a prever que a geração de Muff será a última a sobreviver. A NASA não tem plano de salvar o mundo, eles têm a intenção de abandoná-los. Em seguida, Brand apresenta a Coop o projeto Endurecer, cuja missão é encontrar um planeta habitável. Brand deseja que Coop seja o piloto, e quando Coop hesita devido à sua família, Brand o convence a destacar que essa é a única maneira de salvá-los. Então, Coop percebe os detalhes da missão. A NASA descobriu um buraco de minhoca próximo a Saturno, que leva a outra galáxia, e acredita que esse buraco foi colocado lá por seres alienígenas para auxiliar os seres humanos. 10 anos atrás, a NASA enviou 12 astronautas a 12 planetas diferentes, mas apenas 3 deles enviaram mensagem de volta. A nova missão possui 2 planos. O plano A, que consiste em utilizar todas as instalações como uma espaçonave, que aproveitará as forças gravitacionais para impulsionar a si mesma e os sobreviventes humanos para o espaço, embora esse processo ainda seja apenas uma teoria. Coop é parte do plano B, que envolverá o envio de milhares de embriões fertilizados para estabelecer uma colônia no novo planeta. Brand promete que o plano A estará operacional quando Coop retornar. Quando Coop retorna para casa, Muff fica angustiado ao saber que o seu pai está partindo. Donald confronta Coop sobre a decisão perigosa, mas Coop está convencido de que essa missão é a última esperança para a humanidade. Na manhã seguinte, Coop conversa com Muff, explicando que está fazendo tudo isso por ela e por Tom. Muff ainda está furiosa e tenta convencê-lo a mudar de ideia, revelando que decifrou a mensagem do fantasma e implorando para que ele fique. Coop não ouve
e como presente de despedida dá um relógio, explicando que o tempo no espaço passa mais devagar do que na Terra e que eles podem ter a mesma idade quando ele retornar. Infelizmente, Murphy joga o relógio com raiva. Depois disso, ele se despede do restante da família e parte, e quando Murphy finalmente sai, já é tarde demais. Pouco tempo depois, o foguete é lançado e Coop deixa a Terra junto com uma tripulação composta por Taz, Amélia, Dolly e Homley. A viagem não é muito longa e eles chegam em segurança à estação espacial Endurance, onde atracam cuidadosamente a nave. A tripulação entra na estação e começa a ligar o sistema, encontrando também o robô Cassie. Em seguida, os pulsores são ativados e a estação começa a girar para iniciar a jornada. Agora, a tripulação inicia sua jornada de 2 anos em direção a Saturno, onde entrarão em hibernação criogênica. Enquanto se preparam, Amélia conta a história sobre os outros 3 astronautas, que podem encontrar posteriormente: Man, Millie e Edmunds. Man, em particular, é conhecido por ser uma inspiração para os outros se juntarem à missão. Mais tarde, Coop questiona Taz se Amélia tem um relacionamento com o Dr. Edmunds, mas Taz está programado para não revelar informações confidenciais. Antes de entrar em hibernação, Coop envia uma mensagem de vídeo de volta para a Terra, mas Murphy não demonstra interesse quando Brand a entrega. Brand conversa com Donald e oferece para proteger Murphy sob sua custódia. 2 anos se passam e quando Coop desperta, a primeira coisa que ele faz é assistir a mensagem de vídeo enviada por sua família. A tripulação leva apenas algumas horas para localizar o buraco de minhoca e se prepara para atravessá-lo, prontos para chegar a uma nova galáxia. Durante a viagem, a nave treme violentamente devido à alta velocidade e Amélia acredita ter visto uma distorção semelhante a um buraco. Ela assume que é um dos alienígenas responsáveis por colocar o buraco de minhoca e interpreta como um cumprimento de boas-vindas. Logo em seguida, a nave se estabiliza e continua a voar suavemente. Ele descobre a presença de 3 planetas em órbita ao redor do buraco de minhoca conhecido como Gargantua, os mesmos 3 planetas visitados pelos astronautas anteriores. 1 hora nesse planeta equivale a 7 anos na Terra e uma discussão surge entre a tripulação. Doyle defende o prosseguimento com o plano B, deixando a humanidade na Terra morrer, enquanto Coop propõe um compromisso. A nave seguirá para o lado oposto da Gargantua, onde o tempo não será afetado quando pousarem. A tripulação concorda com a proposta e quase acompanha a expedição enquanto Homley permanece na estação aguardando o retorno. À medida que a nave se aproxima do planeta, enfrenta turbulência intensa. Coop utiliza todas as habilidades de piloto para manobrar a nave com cautela, executando um pouso especial em uma vasta superfície aquática. Coop permanece na nave enquanto Doyle e Amélia partem para explorar o planeta com a ajuda de Cassie, descobrindo que a gravidade no planeta é de 110% em relação à Terra. Enquanto prosseguem, Cassie encontra destroços do farol do Dr. Miller, levando-os à procura pelo restante dos destroços, acreditando que estavam caminhando em direção às montanhas. No entanto, Coop percebe que as montanhas são na verdade ondas gigantes que se aproximam rapidamente deles. Amélia ignora o perigo, pois está determinada a encontrar os dados de Millie, mas acaba caindo enquanto tenta agarrá-los. Cassie se transforma em uma roda e a salva trazendo de volta para a nave. Dolly tenta correr de volta também, mas é levado pelas ondas antes de conseguir entrar, resultando em uma inundação dentro da nave. A tripulação é arremessada enquanto as ondas sacodem violentamente a nave. Eventualmente, as ondas param e, embora a nave flutue calmamente, está seriamente danificada. Coop enfurecido, culpa Amélia por desperdiçar tempo, lamentando a perda de Dolly e uma década inteira de volta à Terra. Amélia explica que o Dr. Miller provavelmente pousou no planeta hora antes, devido à diferença dos fusos horários, explicando por que os destroços ainda estavam relativamente intactos. Neste momento, outra onda gigante se aproxima, prestes a atingi-los novamente. Coop volta imediatamente aos controles e se concentra em ativar a nave, habitualmente manobrando ao redor da onda para levá-las de segurança para fora do planeta. Ao retornar à estação, descobre que Homley passou 23 anos sozinho. Ele adquiriu todo o conhecimento possível sobre buracos negros, mas não conseguiu enviar sua pesquisa de volta para a Terra. Coop, triste e desesperado, corre para assistir as mensagens recebidas pela estação e assiste 23 anos de vídeo de seu filho crescendo e formando sua própria família. Agora adulto, Tom explica que Donald faleceu e que eles enterraram ao lado da mãe. Ele também revela que Murphy se distanciou e está aceitando o fato que Coop não vai voltar, tornando aquela sua última mensagem. Em seguida, há um vídeo de Murphy adulta, que critica o pai por tê-la abandonado e aponta que agora eles têm a mesma idade. De volta à Terra, Murphy desliga o vídeo e volta ao trabalho. Descobre-se que Murphy agora também está trabalhando com a NASA e está determinada a concluir a teoria de Brand para ajudar a salvar o mundo. Depois de contemplar o quadro por um tempo, ela percebe que estava interpretando a equação completamente errada. Brand já sabia disso, mas não explicou
porque não fez nenhuma mudança. No Endurance, a tripulação debate qual planeta visitar a seguir. Amélia deseja ir ao planeta de Edmund, que parou de transmitir há algum tempo, mas Coop acredita que Man é a melhor escolha porque ele está vivo. Antes que Homelander possa voltar, Coop revela a ele o preconceito de Amélia por estar em um relacionamento com Edmund. Em vez de negar, Amélia argumenta que o amor entre eles é motivo suficiente para escolher Edmund. No entanto, seu discurso não comove ninguém e o planeta de Man vence a votação. Agora Amélia está enfurecida com Coop, dizendo que se o planeta de Man não for adequado, eles terão que voltar a seguir com o plano B, o que resultaria no sacrifício de bilhões de vidas na Terra. De volta à Terra, Murphy corre para o hospital para visitar Brand, que está à beira da morte. Ela promete continuar o trabalho de Brand, mas no último suspiro Brand faz uma confissão surpreendente. O projeto Endurance nunca foi planejado para retornar, e o plano A é inalcançável. Antes que Murphy possa fazer mais perguntas, Brand falece e Murphy precisa enviar uma mensagem para Amélia. No vídeo, Murphy acusa Amélia de estar ciente das mentiras de seu pai. Em seguida, a espaçonave pousa com segurança no próximo planeta, revelando uma paisagem de montanhas coberta de neve e uma base inteira. Ao explorarem, eles encontram uma cápsula de sono criogênico e decidem despertar o Dr. Man. O médico desolado chora ao ver outra pessoa, pois havia perdido toda a esperança e quase esgotado seus recursos. Depois de se acalmar, Man mostra a tripulação do planeta. Eles estão atualmente em um pico onde o ar não é respirável, mas o planeta possui uma superfície abaixo onde a vida é possível. Enquanto discutem como prosseguir com o plano, são interrompidos por Taz, que tem uma mensagem para Amélia. Ele reproduz o vídeo para que todos possam ouvir, revelando as mentiras de seu pai, mas Amélia jura que não sabia de nada. No entanto, Man está ciente disso. Ele revela que Brand resolveu a equação antes mesmo de os astronautas partirem. Mas simplesmente provar a teoria não é suficiente. Eles precisam de informações sobre o que está dentro do buraco negro para colocá-lo em uso prático, mas as leis da natureza impedem isso. Man apoia as ações de Brand, argumentando que sacrificar as vidas de bilhões na Terra é necessário para salvar a raça humana. Coop se recusa a aceitar essa ideia e planeja retornar à Terra. De volta à Terra, Murphy revela a verdade para seu colega e namorado, Get, que acredita que deve informar o público sobre isso. No entanto, Murphy se recusa, pois ainda não desistiu do plano A, acreditando que o fantasma da sua infância a instruiu a trabalhar nele. Na estação, Coop se prepara para retornar e Homelander sugere uma ideia. Eles poderiam enviar Tax para o buraco negro para coletar informação sobre o seu interior. Tax aceita a missão de bom agrado, enquanto Man se prepara para construir os módulos de laboratórios e habitats trazidos pelo Endurance. Coop acompanha para explorar as possíveis áreas. Durante a caminhada, Man inicia uma conversa estranha sobre instinto de sobrevivência, e quando eles chegam à beira de um penhasco, Man remove o dispositivo de transmissão de Coop e o empurra. Coop consegue segurar em algumas pedras. Ao ver Man se aproximando para chutá-lo, agarra-o e os dois caem juntos. Assim que pousa no solo, Man revela que não pode permitir que Coop saia com a nave e confessa que falsificou os dados para atrair alguém para resgatá-lo, pois na realidade o planeta não é habitável. Enquanto isso, de volta na Terra, Murphy visita seu antigo quarto para decifrar as mensagens fantasma, enquanto Get verifica a situação da família de Tom, que está muito doente. Get repreende Tom por não sair de casa como todos estão fazendo, o que leva Tom a socar Get. Murphy pergunta se Tom está esperando pela morte de seu filho, e Tom os expulsa. Ao sair, Murphy dirige-se aos campos de milho e começa a espalhar combustível para incendiá-lo antes de partir. Tom percebe rapidamente as chamas e corre para controlá-las, permitindo que Get resgate a família e Murphy, levando-o de volta ao quarto dela. Enquanto isso, no planeta, Coop e Man lutam, mas quando Coop o domina, Man acerta a cabeça de Coop com o capacete, expondo ao ar tóxico. Enquanto Man foge, Coop rasteja até seu comunicador e pede ajuda a Amélia. Caso e Amélia prontamente retornam para resgatá-lo, chegando pouco antes de Coop sufocar. Enquanto Coop compartilha a verdade com Amélia, Homelander começa a fazer modificação no TAS. No entanto, ao examinar os dados do próprio robô de Man, Homelander também descobre a verdade. Nesse momento, Amélia faz contato pelo rádio, mas de repente ocorre uma explosão na base. Ao retornar à base, Amélia e Coop se deparam apenas com a devastação remanescente e veem Taz emergindo da chama. Ele recupera o robô e descobre que Homelander está morto, enquanto Man foge com sua própria nave de volta para a estação. Coop tenta alertá-lo, mas dessa vez Man desliga completamente as comunicações e tenta realizar o acoplamento manual de qualquer maneira. Após muita manobra instável, a nave atinge a escotilha, mas Man não consegue alinhá-la corretamente. Ignorando os alarmes sucededores, Man abre a escotilha mesmo assim, e a câmera explode imediatamente, destruindo parte da estação e afastando-a.
A tripulação observa a explosão horrorizada e percebe que os destroços estão se aproximando. Coop prontamente contorna os destroços e se aproxima da estação de propósito, declarando que irá realizar um acoplamento mesmo em alta velocidade. Caso afirme que é impossível, mas Coop insiste e é necessário executar uma manobra audaciosa para posicionar a nave sobre a área de acoplamento, logo antes do Endurance deixar a atmosfera do planeta. Taz abre a escotilha e Coop guia habilmente a nave, utilizando suas incríveis habilidades de piloto para realizar o acoplamento com perfeita precisão. Agora a nave interrompe a rotação da estação e impulsiona para fora da atmosfera. A alegria da dupla é efêmera, pois Kaz anuncia que estão em direção à garganta e a nave está sinceramente danificada. Um segundo gerador está mantendo o sistema operante, mas os sistemas de navegação estão destruídos, então eles não podem retornar à Terra. Sua única opção é chegar ao planeta de Edmund. Então Coop elabora um plano para usar a garganta como um gigantesco estilingue para lançá-los em direção. Por isso, eles precisam se livrar de todos os pesos possíveis, incluindo Taz. Amélia não está satisfatória com a ideia, mas Taz está de acordo, pois sua única missão é salvar a humanidade. Em breve, o Endurance está em órbita de garganta, surpreendendo a tripulação com seu brilho intenso. A estação atinge a velocidade máxima e os motores são ativados com força total, fazendo com que a nave comece a se mover em direção à saída, enquanto Taz se despede e se separa do envio. Em seguida, Kaz anuncia que a seção de Coop também será separada. Amélia mal pode acreditar no que está ouvindo, e Coop explica que não há recurso suficiente para ambos. Então, essa é a única maneira de dar a última esperança à humanidade. Amélia chora ao ver Coop se sacrificando, sua parte da estação se precipitando em direção ao buraco negro. A escuridão envolve a nave de Coop por alguns momentos, até que de repente flashes de luz começam a aparecer quase como gota de chuva. A espaçonave começa a tremer violentamente e a casca externa se acender, sob a intensa força gravitacional, colocando uma grande pressão em Coop e fazendo-o perder a consciência. De repente o computador o desperta, lembrando-o de injetar o assento. Coop é lançado da nave e flutua na escuridão, passando por um corredor gelado, repleto de luzes piscantes, antes de aterrissar em um corredor aparentemente interminável. Ele consegue se assegurar nas paredes para evitar cair, e ao olhar ao redor percebe-se que as paredes são feitas de livros. Quando olha para o outro lado, ele descobre algum tipo de quarto e começa a bater nas prateleiras, fazendo com que os livros caiam. Isso leva a uma versão da jovem de Muff do outro lado. Coop tenta desesperadamente falar com ela, mas ela não o ouve. Então Coop se lembra da mensagem que ela descodificou e soletra "Fique", como um pedido para que ela nunca deixe aquele quarto até que ela compreenda tudo. Enquanto Coop se despede com a angústia da jovem Muff, ele chora intensamente, sentindo que sua partida foi um erro. No presente, Muff mais velha começa a retirar os livros e finalmente compreende que o fantasma era na verdade seu pai o tempo todo. Agora ela precisa esperar por uma nova mensagem dele. Nesse momento, Taz entra em contato com Coop. O robô sobreviveu com os dados e explica que essa dimensão foi criada pelos seres alienígenas que criaram o buraco de minhoca. Aqui o tempo é uma dimensão física. Coop percebe que a gravidade pode transcender o tempo. Esse corredor está conectado a todos os momentos da vida de Muff, e ele pode enviar uma mensagem para ela. Foi a própria humanidade que construiu esse local no futuro e enviou de volta para que Muff pudesse salvar o mundo. No entanto, nenhum outro ser humano poderia percorrer esse corredor de forma adequada. Só Coop tinha o poderoso amor por Muff que o guiava. Determinado a resolver toda a situação, Coop solicita taça coordenada da NASA em código binário e os envia para seu passado, transformando-as em grão de areia e enfrentando a tempestade. Em seguida, ele procura por Muff e usa o relógio que deixará para ela, contendo todos os dados quânticos do buraco de minhoca coletado por Taz em código Morse. Agora o plano A pode se tornar mais do que apenas uma teoria. Ao pegar o relógio, Muff percebe o tic-tac do braço do segundo em código Morse. Cheia de alegria ao confirmar que seu pai está vivo, ela corre para fora e abraça Tom, interrompendo uma briga com Get. De volta ao escritório de Brand, Muff, com a ajuda do relógio, finalmente descobre como executar o plano A. Ela define a equação e a projeta do zero, anunciando com entusiasmo a todos na base que o futuro foi salvo. Enquanto isso, no corredor quântico, Taz informa Coop que seu plano funcionou e a dimensão está se fechando. Repentinamente, Coop é envolvido por uma luz brilhante e enquanto flutua, avista Amélia estendendo a mão para ele antes de desmaiar. Algum tempo depois, Coop desperta em um hospital, onde um médico revela que ele tem 124 anos. Os seres humanos conseguiram deixar a Terra e agora reside na estação Cooper, próximo a Saturno. Coop acredita que a estação foi nomeada em sua homenagem, mas na verdade é o nome da sua filha.
Sentindo-se melhor, ele faz um tour pela colônia e descobre que sua antiga casa se transformou em um museu dedicado à sua vida. Lá encontra um taça danificado e Cope dedica o resto da vida a consertá-los. Algum dia depois, ele é convocado ao hospital, onde finalmente se reencontra com sua filha. Murphy, agora idosa, passou todo o tempo em sono criogênico, aguardando o retorno de seu pai. Todos os seus descendentes estão presentes e ela considera ter companhia suficiente em seu leito de morte. Murphy acredita que nenhum pai deveria testemunhar a morte de seus filhos e pede a Cope para viajar novamente e encontrar Amélia. Descobre-se que Amélia e Cassie chegaram em segurança ao terceiro planeta. Apesar do falecimento de Edmund, o planeta é habitável e Amélia estabeleceu uma base para cuidar dos milhares de embriões fertilizados que estavam na estação. Como parte do plano B na Terra, Cope rouba uma nave em busca de Amélia.